Eu disse que eu voltaria para a gente conversar mais um pouco sobre este livro maravilhoso, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Então, estou voltando aqui. Já tem um vídeo aqui no canal sobre este livro, só que neste primeiro vídeo eu fiz um pequeno recorte para falar apenas da primeira carta do Rilke, porque ali naquele vídeo, é o último vídeo, se você buscar aqui no canal você vai encontrar. Nesse vídeo eu faço uma aproximação entre a primeira carta do Rilke e a primeira morada das moradas do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, tá? Então eu faço uma aproximação desses dois conteúdos porque eu acho que tem uma grande semelhança no cerne da mensagem, né? Entre a primeira carta do Rilke e a primeira morada de Santa Teresa d'Ávila. Então, se você está curioso, quer saber qual que é essa aproximação, procura aí. É o último vídeo postado e hoje eu estou voltando aqui então para falar mais um pouco do livro como um todo, tá? Por quê? Porque é um livro muito lindo, um dos melhores livros que eu já li. Se eu soubesse, já teria lido esse livro há mais tempo. A gente tem aqui, só para contextualizar, né? A gente tem aqui uma troca de correspondências entre um poeta, que é o Rilke, né? Um dos maiores poetas, inclusive, do século XX, e um jovem aspirante a poeta, que é o Franz Xavier Capus. Então a gente tem aqui a correspondência entre esses dois poetas, tá? Eu ouvi uma pessoa dizer, inclusive, que, porque tem edições desse livro aqui que tem só as cartas do Rilke, né? Porque, na verdade, o Rilke é o poeta, é o autor mais renomado aqui, né? E aí, certa feita, o Capus resolveu, né, portanto, publicar essas cartas, porque ele achou injusto com a humanidade guardar essas cartas do Rilke apenas para ele, né? Mas as cartas do Rilke são todas endereçadas ao Capus, né? Então, eu ouvi uma pessoa dizer assim, que as edições deste livro, que contém apenas as cartas do Rilke, que é esse grande poeta do século XX, né, são suficientes, né, e que, portanto, as edições que têm a carta dos dois, né, do Capus e do Rilke, poderia passar tranquilamente apenas com as cartas do Rilke, né, que as cartas do Capus, no caso, não fazem tanta diferença assim. Veja bem, claro que o conteúdo das cartas do Rilke tem um peso maior, porque são delas que vêm os conselhos, né? E são conselhos porque, assim, o Capus, ele escreve pedindo conselhos sobre escrita, e aí, de certo ponto em diante, ele passa a pedir conselhos não só sobre escrita, mas sobre a vida também, né? Porque ele é jovenzinho, né? E aí, tudo bem, o peso maior do conteúdo são das cartas do Rilke de fato, né? Porém, não é a mesma coisa, ou digamos, não é indiferente você ter ou não ter as cartas do Capus aqui. Pelo seguinte, tendo as cartas do Capus, para mim, tá? Vou dizer a minha visão, por isso que eu acho que faz diferença nas edições em que a correspondência está completa com a carta dos dois. Eu acho que faz diferença porque quando você lê as cartas do Capus, você percebe que o Capus não tinha absolutamente, em termos práticos, né, vamos dizer assim, em termos práticos, em termos artísticos, né, é como se ele não tivesse muita coisa para oferecer para o Rilke, porque ele é um jovem aprendiz, e ele não é só aprendiz de poesia, de poeta, né, ele é aprendiz de tudo, né, ele é um aprendiz da vida, tá? E aí a gente percebe então que o Capus não tem lá tanta coisa para oferecer, né? E aí a gente vai observando a generosidade e a grandeza do Rilke ao responder essas cartas do Capus, né? Por quê? Porque o Rilke, como a altura aqui da correspondência, né, na época da correspondência, o Rilke já é um poeta consagrado, né, de renome, e recluso, né, ele tinha um estilo de vida recluso, ele gostava da reclusão e, portanto, é como se ele não tivesse, digamos assim, uma obrigação de ficar orientando e respondendo um jovem desconhecido, uma pessoa que ele nunca viu, né? E, no entanto, ele continua com a troca de correspondência. Ele não só responde a primeira carta, como continua a troca de correspondências, né? O que faz a gente perceber a grandeza
né? O que faz a gente perceber uma coerência entre os conselhos que o Rilke vai dando a esse jovem e as atitudes do Rilke, porque é uma atitude de grandeza, né? Quais são as chances de um autor de renome, super reconhecido, né, responder a um grande fã com conselhos não só de escrita, de estética, de literatura, como também conselhos de vida? Quais são as chances, né? Então, por que para mim tem diferença? Tem diferença porque a partir do momento que a gente percebe, né, o quão pouco o Capus tem a oferecer em termos mais utilitários. Claro que se o Rilke respondeu, é porque ele vê alguma coisa nesse jovem, é óbvio, isso é óbvio, né? Mas se a gente for analisar friamente em termos mais utilitários, né, a gente percebe que o Capus não tem quase nada a oferecer. E ainda assim, o Rilke, na sua grandeza, não só de escritor, mas na sua grandeza como pessoa, se dá ao trabalho, gasta o seu tempo para responder às cartas do Capus. E isso, para mim, por si só, já é maravilhoso, né? Deixa eu ver se o microfone tá certinho aqui para o som ficar bacana, né? Então, para mim, isso por si só já é maravilhoso, tá? Então, por isso que eu acho que faz diferença. Assim, temos edições em que a gente tem só as cartas do Rilke, aí você vai se deliciar, você vai saborear só com as cartas do Rilke, mas eu acho que tem bastante diferença quando você tem os dois, a correspondência dos dois aqui, né? E muito obrigada, né, aqui ao Capus por nos propiciar isso, né? Tem até, inclusive, eu estava conversando esses dias com um amigo sobre a grandeza dessas cartas, a grandeza dessa troca de correspondências, né? E aí esse amigo comentou que leu esse livro uma vez, há bastante tempo, e que as lições que estão contidas aqui ele jamais esqueceu. E aí eu falava para ele, né, olha, realmente, né, não dá para esquecer mesmo, e é um livro que, apesar de curto, porque essa edição aqui, ela tem 206 páginas, então você vê que é um livro pequeno, mas é um livro que, apesar de pequeno, ele é denso, ele é profundo, então eu não consigo ler esse livro assim, né, de uma batida só, porque a cada carta do Rilke que eu leio, gente, essas cartas do Rilke são muito profundas, tá? E aí a cada carta do Rilke que eu leio, eu preciso de um tempinho para eu digerir, tá? Eu fico assim, às vezes eu passo o dia inteiro pensando no conteúdo de uma carta, né, de uma única carta aqui do Rilke, tá? Então, estava comentando com esse amigo, né, como tem sido essa leitura, que é uma leitura que tem sido lenta por esse motivo, porque eu preciso de tempo para digerir algumas coisas que o Rilke coloca aqui, porque são coisas muito profundas e muitas vezes pensamentos, né, que eu diria que estão até à frente do nosso tempo. Eles não só são propostas que ele traz aqui que não só estavam à frente do tempo dele, que eles estão aqui no começo do século XX, não só estavam à frente do tempo dele, como também permanecem, ao meu ver, né, permanecem ainda à frente do nosso tempo. Eu diria isso sem sombra de dúvida, tá? E aí tem uma parte aqui que o Capus agradece, inclusive, né, porque eu lembro assim, eu não deixei marcado aqui, gente, mas eu lembro que o Capus, ele agradece ao Rilke essas palavras que para ele tem sido assim uma espécie de evangelho, tem sido uma palavra de vida, né? Tem sido palavras de luz que tem ajudado ele a guiar. E aí eu achei incrível isso, porque no mesmo dia que eu estava conversando com esse meu amigo, a gente partilhando as nossas impressões dessas leituras, eu falei com ele, eu falei, olha, é um livro que eu preciso de tempo para digerir, eu preciso de tempo para pensar, para meditar nas palavras do Rilke, porque é como se fossem palavras evangélicas, é como se fossem palavras de luz, a gente precisa, é quase que uma oração a cada carta, né? A cada carta é quase que uma oração, eu lembro que eu falei isso para ele, e no mesmo dia eu li um trechinho, né, do Capus falando exatamente isso, achei incrível, né, falando exatamente isso para o Rilke, né, que essas palavras para ele eram como palavras
de vida eram como palavras evangélicas, e aí ele agradecia, né, ele fazia um agradecimento super lindo ao Rilke, né, por essas palavras que traziam tanta luz, né, e tanta orientação aos seus dias. Muito bonito, muito bonito. Eu não marquei aqui porque eu queria ler, né, na verdade eu queria ler esse agradecimento do Capus, né, que é para representar também o meu agradecimento, né? E aqui eu expresso meu agradecimento não só ao Rilke como ao Capus. Por quê? Porque graças ao Capus, né, essas cartas foram legadas à humanidade, né? Porque também se não fosse a generosidade do Franz Xavier Capus, né, de publicar essas correspondências, a gente também não teria acesso a isso, né? Então, gente, assim, ó, um livro muito bonito, um conteúdo fantástico, né? E assim, um conteúdo também que precisa de tempo, né, para ser meditado. São cartas que são escritas para serem meditadas, né? E isso acontecia também, né, com Capus. A cada carta do Rilke que ele recebia, ele fala, né, que ele ficava dias meditando sobre esse conteúdo. Então não é um negócio assim que você lê, né? Você lê e tá tudo certo, vamos para a próxima leitura. Não, né? Não tem como. Pelo menos se você quiser fazer uma leitura séria, né, sobre o negócio aqui, tá? Bom, dito isso, eu vou fazer aqui hoje mais um recorte, tá? Porque são muitos os temas que me chamaram a atenção. São temas fortes, profundos, né, conteúdos filosóficos profundos. E aí, se eu for me deter cada um deles, né, aí vai tempo, aí a gente vai ter que montar aqui um curso, né, para pensar, para meditar as cartas do Rilke. Então, hoje eu estou trazendo mais um recorte, tá? Que, para mim, é uma das cartas mais bonitas deste livro, tá? Que é a carta do Rilke, que é datada de 16 de julho de 1903. Para mim, uma das cartas mais bonitas deste livro. Por quê? Do que essa carta fala? Essa carta vai trazer orientações do Rilke ao Capus sobre as relações carnais. Porque o Capus estava ali um pouco confuso, né? E na última carta ele fala isso para o Rilke, né? Sobre ele tem muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação a desejo, com relação a relações carnais, né? Refrear ou não certos desejos, né? Como vivenciar essa sexualidade. Então, são muitas dúvidas, né? Lembra que o Capus é um jovem, né? Então, ele é um jovem em formação, ele ainda está em formação, ele está aqui passando pela Academia Militar Austríaca, assim como Rilke também passou, Rilke também teve a mesma formação, né? Então, ele é um jovem que precisa de conselhos, né? E aí ele está com muitas dúvidas, muitas inquietações nessa área, né? E aí é essa carta, então, de 16 de julho de 1903, que o Rilke vai responder ao Capus, trazendo esse conteúdo, né? Dando essas orientações sobre como lidar, né? Como tratar a sexualidade, como entender os desejos manifestos no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, né? Então, para mim, essa é uma das cartas mais lindas, tá? E por que isso me chama atenção? Porque aqui o Rilke traz uma proposta muito à frente, né? Quando eu digo assim, né? Então, para mim, ainda está à frente até do nosso tempo, né? As cartas do Rilke. Aqui seria um exemplo, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de como o pensamento do Rilke está tão à frente, tá? Aqui ele traz uma proposta muito, muito profunda e requer, né, uma certa meditação e um certo tempo, uma certa calma para entender o que ele está propondo aqui, tá? Que, inclusive, né, aproxima-se. Estou trazendo de novo, né? Estou trazendo de novo Santa Teresa d'Ávila. Por quê? Porque o conteúdo da carta de 16 de julho de 1913, em que o Rilke vai dar conselhos sobre sexualidade e relações carnais para o Capus, se aproxima do conteúdo que está na sexta morada das moradas do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila.
não tem como não aproximar, não tenho como não comentar sobre isso, porque é um conteúdo que é aproximável, é absolutamente aproximável, e aí eu vou ter que falar disso, né? Vou fazer um parênteses aqui, gente, para explicar por que vez ou outra eu aproximo de conteúdos assim, né? Santa Teresa d'Ávila, pode ser que em outros momentos eu aproxime com outros santos ou alguns outros conteúdos que tenham a ver com um universo mais, digamos, teológico, né? Então vou explicar para vocês, né? Toda hora eu tenho que conferir o microfone porque o negócio está meio desencaixando aqui. Vou explicar para vocês por que vez ou outra eu faço essas aproximações. Então isso tem a ver um pouco com a minha formação, tá? Quem não acompanha, pode ser que você tenha chegado aqui no canal há menos tempo, né? Então quem não acompanha o canal há tanto tempo não conhece, né, o meu processo de formação, como a minha visão foi moldada. Então vou explicar um pouquinho para vocês entenderem por que eu acabo fazendo algumas aproximações, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aí 2 formações, né, na minha biografia, né, trazer uma mini bio aqui para vocês. Eu tenho 2 formações, né. Antes de estudar letras, antes de me formar como professora de literatura, eu me formei em teologia, né. Eu fiz uma graduação em teologia. Depois eu fiz letras e depois eu me especializei em revisão de texto literário, tá? Então essa é a minha formação, esse é meu currículo bem breve para vocês, tá? E aí eu fiz a formação em teologia porque eu estava na vida religiosa, né? Quando a gente fala que estava na vida religiosa, a gente quer dizer o quê? Que a gente estava na vida consagrada, né? Então eu vivia numa ordem religiosa, né? Estava prestes a professar os meus votos perpétuos, tá? E portanto, eu tive uma formação assim, né, bem teológica, filosófica, literária também. A formação humanística que eu recebi durante esse período da minha vida foi muito rica, sou muito grata a isso. Então é uma formação bem bacana, né, uma formação da qual eu me orgulho, porque me trouxe uma visão, né, e também desenvolveu em mim esse gosto pela literatura, pelas artes, pela educação, pela filosofia, né. Então sou muito grata a essa oportunidade, né? Tempos depois eu percebi que não era, né, a minha vocação, portanto saí, aí fui buscar outras coisas, aí fui fazer a outra formação, né, em letras, mas o fato é que eu fiz essa formação em teologia, porque isso era parte, né, do nosso processo de formação enquanto noviças, né, enquanto postulantes, enfim. Então eu tenho toda essa formação e aí fui muito acompanhada, que era uma ordem que trabalhava muito em parceria com os jesuítas, né, os padres jesuítas. Então tive muitos orientadores na minha vida que eram padres e professores jesuítas, né. Então essa formação, né, mais assim literária, filosófica, né, acabou sendo assim bastante forte para mim. Então por isso que vocês vão perceber, né, que vez ou outra eu faço essas aproximações, né, porque é um mundo que para mim me é um tanto familiar, né, aí eu acabo fazendo essas aproximações, tá bom? Então, tá aí a minha mini bio para quem não conhecia, tá? Vamos lá então, ó, por que tem essa aproximação? O Rilke aqui, ele vai falar então para o Capus sobre como ele deve, né, na visão dele, como ele deve lidar com esses desejos, como ele deve lidar com os desejos da carne, né? E eu vou ler um trechinho aqui para vocês dessa carta e depois a gente conversa sobre elas. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Ah, se o homem recebesse com mais humildade e carregasse, suportasse e sentisse com mais seriedade o quanto isso é terrivelmente difícil, esse mistério do qual o mundo está repleto até suas menores coisas, em vez de abordá-lo de forma leviana. Aqui ele está falando sobre o desejo carnal, tá? Se fosse mais respeitoso em relação à sua fertilidade, que é apenas uma, quer lhe pareça espiritual ou física, pois a criação espiritual também se origina da física, forma uma só essência com ela, sendo apenas como uma repetição mais sutil, encantada e eterna do prazer físico.
Ai, que bonito isso. E aí ele continua. A ideia de ser criador, gerar, formar, não é nada sem sua contínua e grande confirmação e concretização no mundo. Não é nada sem o consentimento em milhares de variantes a partir de coisas e animais. E a sua fruição só é tão indescritivelmente bela e rica porque é repleta de lembranças herdadas a partir da geração e do nascimento de milhões. Em uma ideia de criação se reavivam 1000 noites de amor esquecidas, preenchendo-a de majestade e grandeza. Você está acompanhando, gente? Que lindo, que coisa linda. Acompanha que eu tô terminando, tá? E os que se encontram e se enredam em prazer balouçante realizam um trabalho sério e acumulam dulçores, profundidade e força para a canção de qualquer poeta vindouro que se levantará para dizer gozos indizíveis e invocam o futuro. Mesmo errando e se abraçando cegamente, o futuro acaba chegando. Um novo homem se levanta e, com base no acaso que aqui parece consumado, desperta a lei com que um sêmen forte e resistente atravessa até o óvulo que se abre para ele. Não se deixe enganar pelas superfícies. É nas profundezas que tudo torna lei. E aqueles que vivem o mistério de forma errada e ruim, e são muitos, o perdem apenas para si mesmos. E apesar disso, o passam adiante como uma carta fechada, sem sabê-lo. Que bonito! Tem mais um trecho aqui que, se der tempo, se a gente não se alongar muito aqui no vídeo, eu leio mais um trechinho aqui. Gente, que coisa bonita esse trecho, esse conselho do Rilke, essas palavras do Rilke para o Capus sobre a relação carnal, sobre o desejo carnal, né? Para mim, esse é um dos grandes méritos, né, dessas cartas, um dos grandes méritos deste livro. Por quê? Então vamos lá, vamos entender esse conteúdo, né? Aqui, gente, o Rilke, ele não está falando da sexualidade de um jeito utilitário. Ele não está falando da sexualidade de um jeito meramente moralizante, né? Como era comum, porque lembra, a gente está aqui no comecinho do século XX, né? E aí era comum, né, a abordagem sexual ser um pouco mais moralizante, e ele não está falando assim. Ele está falando dessa vivência sexual como algo essencial, como algo criativo, como algo misterioso e profundo. Então ele trata isso como uma beleza, né? Ele trata isso como um ato criador. Lembra que ele fala aqui? Ele fala que é um ato criador. E quando ele fala isso, ele liga, né, esse ato com a própria potência da vida e da obra do artista. Então ele faz uma junção, né? Quando ele escreve sobre procriação, força criadora, né? Ele não está reduzindo essas relações carnais, né, a um instinto. Então, se ele não cai ele não cai nos dois extremos, né? Ele nem reduz a um instinto e nem a um pecado. Ele coloca essa dimensão da relação carnal como uma das dimensões mais densas do ser humano. Aqui nessa carta, isso é lindo, né? Uma das dimensões mais densas que requer cuidado, que requer recolhimento. Ele vai falar disso nessa carta. É algo que precisa ser vivido a partir de muito recolhimento, a partir de muita maturidade, para que seja vivido de forma plena. Gente, é lindo isso, né? E aí tem um trechinho que ele fala assim também, ó. Quer ver? É um trecho aqui bem interessante, que ele vai dizer assim, ó: pois o instinto sexual em si é coisa bela, carregada de sentido e de aspiração. Só é ruim quando as pessoas o tratam mal e o empregam para se aliviar superficialmente, em vez de reunir nele todas as suas forças para um ato criador. Olha que bonito. Só é ruim porque as pessoas não vivem como deveriam viver, né? Não o tratam de forma integrada.
Por que isso é tão atual? E por que isso, na verdade, ultrapassa, né, a nossa capacidade atual de compreensão, a capacidade atual da nossa sociedade de compreender o que ele está dizendo? Porque hoje a gente vive numa sociedade que, de certo modo, né, oscila entre dois extremos, tá? Um extremo seria a repressão moral. Então, tratar essa relação carnal como uma repressão moral, a gente tem isso, né? Tem uma área da sociedade que trata isso, né, com uma certa repressão. E tem um outro polo da sociedade que trata essa dimensão da relação carnal com uma banalização e como um mero consumo, ou então como um espetáculo de prazer imediato. Então a gente tem esses dois extremos, né? Em ambos os casos, essa relação carnal deixa de ser vista como algo que pode engrandecer, como algo que pode transformar e como algo que tem um poder criador, que é isso que o Rilke está falando. Ele está falando que a relação carnal é algo transformador, é algo misterioso, magnífico, belo, grandioso, né, que pode transformar, que pode criar. Então, em ambos os polos de mentalidade que nós temos hoje, seja na repressão, seja em lidar com essa dimensão, né, como algo mais utilitário, né, a gente tem o esvaziamento dessa riqueza, a gente tem o esvaziamento desse mistério que seria, né, a união, o ato, né, da relação carnal. Então, para o Rilke, o modo maduro, o modo superior, né, como ele fala disso, vai lembrar o quê? E ele fala isso claramente aqui, né? Ele vai dizer que não essa sexualidade, ela não é separável do espírito, né? Que faz parte da nossa potência criadora e não é apenas um desejo a ser satisfeito, não é algo que apenas precisa ser aliviado. Então, o Rilke está dizendo aqui nessa carta, eu não li a carta toda, mas a carta vai ficando cada vez mais linda, né? Ele lembra que viver a sexualidade de forma criativa exige um trabalho interior, que é um trabalho de amadurecimento, um trabalho de paciência, de escuta e de silêncio, né? Ou seja, ele nos tira do imediatismo da gratificação com a relação carnal, né? E ele também nos tira a culpa medieval. Ele tira os dois extremos e ele nos convida a ver a força sexual como uma das energias que podem ser transmutadas em arte. Veja bem, né? Transmutadas em arte, em amor, em gestação e em amadurecimento do ser. Veja que belo, bonito isso que o Rilke faz nessa sua carta, né? Então, essa visão, ela pode inspirar muito hoje, né? Por quê? Porque a maioria de nós ainda não aprendeu a integrar sexo, amor, arte, espírito. A gente vive tudo de um jeito separado. A nossa sociedade contemporânea vivencia essas dimensões de maneira totalmente fragmentada, né? Você não tem como negar isso, vai dizer que não. Para a maioria das pessoas da nossa sociedade, a relação carnal é uma coisa, a relação afetiva é outra, né? Quando, na verdade, o Rilke está batendo numa tecla aqui para dizer para a gente o seguinte, olha, não é fragmentado. Por quê? Porque nós não somos fragmentados. E, portanto, a gente precisa viver isso de forma inteira, né? A gente precisa viver isso de forma completa, tá? Aí chega o momento, né? Chega o momento inevitável. Deixa eu só arrumar o microfone aqui, gente. Chega o momento inevitável de fazer essa aproximação. Acho que eu vou segurar aqui, porque pode ser que tenha dado problema aí, né? No som. Chega o momento inevitável de fazer a aproximação desse conteúdo da Carta do Rilke com a Santa Teresa d'Ávila, da Sexta Morada, o conteúdo da Sexta Morada da Santa Teresa d'Ávila. Porque, veja bem, não vai me entender mal, né? A Santa Teresa d'Ávila, na Sexta Morada, ela vai descrever a relação, o êxtase que ela teve, né? Acho que todo mundo, em maior ou menor grau, já ouviu falar sobre o êxtase de Santa Teresa, porque é um episódio muito famoso, né, da vida dela, o êxtase
espiritual de Santa Teresa. Então não vai me entender mal. Santa Teresa não está falando de relação carnal. Santa Teresa não está falando de uma vivência de uma relação sexual, como o Rilke está falando aqui para o Capus, tá? Primeiro ponto a ficar claro aqui, tá? Para daqui a pouco pessoas não me entenderem mal aí, tá? Então ela não fala do sexo em si, a Santa Teresa d'Ávila, mas quando ela descreve a experiência mística que ela teve, o êxtase espiritual que ela teve, ela faz essa descrição com um vocabulário de amor carnal. A descrição que ela faz aqui é muito sensorial, tá? O que, de certo modo, aproxima do conteúdo, né, da carta do Rilke. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Já tem 30 minutos que eu tô falando aqui, né? E eu ainda tenho bastante coisa para falar. Mas vamos ver o que eu consigo aqui, tá? Eu vou ler exatamente o conteúdo da sexta morada, em que Santa Teresa d'Ávila começa a descrever o seu êxtase espiritual, a experiência mais mística que ela já viveu na vida, tá? Veja bem como ela descreve isso. Isto produz uma ação tão grande que a alma fica desfazendo-se em desejos e não sabe o que pedir, porque lhe parece claramente que seu Deus está com ela. Vós me direis, mas se ela compreende isso, o que deseja ou o que aflige, e que bem maior pode querer? Não sei dizer, sei que esta dor parece chegar-lhe até as entranhas, e que quando aquele que a fere arranca a flecha atirada, é como se na verdade levasse junto às entranhas, tamanho sentimento de amor que ela sente. Estava agora pensando se deste fogo do braseiro aceso, que é o meu Deus, não saltaria alguma fagulha e cairia na alma, de maneira que ela pudesse sentir aquele fogo aceso. E como ele não seria suficiente para queimá-la, e é tão delicioso, acabaria causando aquela dor, e ao tocá-la produz aquele efeito. E quer parecer-me que esta é a melhor comparação que consegui fazer, porque esta dor saborosa, que não é uma dor, não se mantém sempre a mesma, porque às vezes dura muito tempo, de outras acaba depressa, conforme o Senhor a queira comunicar, já que não é algo que se possa procurar por nenhuma via humana. E embora algumas vezes seja longa, ela vai e volta, em suma nunca é estável, e por isso nunca acaba de abrasar a alma, pois quando vai abrasando a fagulha se apaga, e fica o desejo de voltar a sofrer aquela dor amorosa que ela provoca. Aqui não se deve pensar se se trata de algo que provém da própria natureza ou causada por melancolia, nem tampouco uma ilusão do demônio ou da imaginação, pois que se trata de uma coisa que deixa claro de onde provém, e que este movimento vem de onde está o Senhor, que é imutável, e estas operações não se assemelham a outras devoções, pois nestes casos o embevecimento excessivo do gosto espiritual pode causar dúvidas. Vou parar por aqui. Eu tinha separado mais coisas aqui no trecho, mas vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo. Veja bem, Santa Teresa d'Ávila está aqui narrando a experiência mística dela, com um anjo que vem e atravessa uma flecha nas entranhas dela, né? Você percebeu um vocabulário bem sensorial aí, né? Ela vai falar que o anjo enfiava nela uma seta, e enquanto essa seta era enfiada nela, ela queima de desejo. Veja que a experiência não é voluptuosa, mas o vocabulário, que é o único que ela encontra, ela fala isso antes de começar a descrever, é o único vocabulário que ela encontra, né? Então, o vocabulário é sensorial, o vocabulário é carnal, o vocabulário traz muitas sensações, tá? De modo que a gente fica com algumas imagens, isso vai gerando algumas imagens aqui enquanto a gente vai lendo, né? Então, a Santa Teresa d'Ávila, ela está falando de uma união com Deus em êxtase, né, que é descrita como um encontro amoroso, mostrando
ao mesmo tempo que Eros e espírito, porque a partir do momento que ela usa esse vocabulário, né, quase que erótico, esse vocabulário bem sensorial, ela está mostrando que Eros e espírito podem se encontrar. E eu te pergunto, não é isso que o Rilke fez aqui na sua carta? O tempo todo ele está mostrando que Eros e espírito não só podem, como devem se encontrar, né? E é isso que a Santa Teresa d'Ávila faz também, né? Quando ela traz esse vocabulário sensorial dela para narrar essa experiência, porque ela está querendo dizer assim, foi uma experiência espiritual? Sim, foi. Mas uma experiência espiritual que não teve como ser vivenciada sem a dimensão carnal, né? Então, ambos, né, o Rainer Maria Rilke e a Santa Teresa d'Ávila reconhecem que o amor, o desejo e o êxtase não são apenas coisas do corpo, mas também não são possíveis sem ele. O amor mais elevado não nega o corpo, né? O amor mais elevado transforma o corpo em um veículo maior. Sabe quem mais captou essa ideia muito bem? O Bernini. Gian Lorenzo Bernini, um dos maiores artistas do período barroco, tá? Que fez a escultura mais famosa de Santa Teresa d'Ávila, que é o êxtase de Santa Teresa, né? E justamente, né, esse é o nome da escultura. E eu pude ver, né? Eu tive o prazer e a graça de ver essa escultura de perto. E a gente percebe, né, quem leu a descrição do êxtase de Santa Teresa e se coloca de perto, diante da escultura do Bernini, percebe o quanto Bernini captou cada palavra, cada impressão, o quanto ele meditou nas palavras de Santa Teresa para fazer, né, para construir aquela escultura belíssima, porque é algo de tirar o fôlego, tá? Ele faz essa escultura no mármore, né? E a escultura do Bernini, ela também é convidativa, ela nos convida a sentir, né, que no próprio prazer espiritual ou carnal já há um lampejo divino, né? O Bernini, com o êxtase de Santa Teresa, né, que ele coloca ali no mármore, quando você olha para Santa Teresa, a Santa Teresa parece estar fervendo, né? E aí a gente percebe que existe ali uma relação paradoxal, né? Como quem quisesse dizer, é como se o Bernini quisesse dizer assim, né? A carne da santa, que está ali esculpida, parece mais viva que a nossa. De tão assim, de tanto que tira o fôlego, né? É como se ele quisesse dizer que ali Santa Teresa estava sendo santa e mulher ao mesmo tempo, né? Mulher no seu abandono, santa na sua entrega, né? Então, numa relação ali paradoxal, complexa, profunda, que é mais ou menos o que o Rilke tenta nos mostrar com a sua carta, né? Quando você se coloca diante da escultura do Bernini e você contempla esse êxtase e lembra das palavras da descrição de Santa Teresa, fica um pouco difícil saber onde termina o corpo, onde começa o espírito. E talvez nunca termine, né? Talvez a própria graça dessa escultura, desse êxtase belíssimo seja isso, né? Um encontro, um rasgo, uma penetração no mais íntimo da alma que só se deixa sentir por quem ainda tem o corpo, né? Ou seja, uma experiência que só pode ser vivida a partir do corpo, uma experiência espiritual que só pode ser vivida a partir do Eros também, ou seja, uma junção, como propunha o Rilke, né? Claro,
essa escultura do Bernini não foi recebida assim, né, com muita tranquilidade. Os teólogos da época, né, os teólogos mais conservadores da época, tiveram uma certa resistência. Então não pensa assim que a escultura está pronta, ai que linda, vamos pôr lá na capela, né? Não. Houve uma certa resistência. Por quê? Porque como o Bernini esculpiu exatamente, né, conforme a descrição de Santa Teresa, e como Santa Teresa traz uma descrição, né, quase erótica por conta do vocabulário que ela usa, e o Bernini foi muito fiel, né? Talvez ele tenha dado algumas nuances de exagero, mas isso é próprio do barroco, né? Ele é um artista do período barroco, isso é próprio, uma arte mais hiperbólica, mas o exagero do Bernini foi muito pouco. Quando você lê a descrição do êxtase de Santa Teresa e compara com a escultura do Bernini, ele quase não exagera. Você percebe que tem umas notas de exagero, mas não tem distorção. O Bernini não distorce a descrição do êxtase de Santa Teresa, tá? Então, a gente percebe que tem ali, né, algumas, por exemplo, o rosto de Santa Teresa, quando você olha de perto, né, quem já viu de perto, a maneira como a boca dela está, né, a maneira como o semblante dela está, você percebe que a santa está sentindo um certo prazer carnal também, né? É um prazer espiritual, mas é um prazer espiritual que se transpõe, que passa, né, para um prazer carnal também, né? Mas isso é belo, né? Claro, na época foi recebido com certa resistência num primeiro momento, né? Mas quando você aprofunda a sua visão, por isso que eu digo, né, é algo assim que está para além do nosso tempo, porque no nosso tempo a gente também não consegue enxergar assim, né, a gente só enxerga as coisas fragmentadas, mas quando você enxerga que existe essa junção e que essas experiências são para serem vividas assim, uma experiência espiritual profunda só pode ser vivenciada a partir de um corpo, né? E vice-versa, ou seja, uma experiência de sexualidade autêntica deve ser vivida de uma maneira espiritual, deve ser experimentada a partir de uma dimensão criadora, porque é uma potência criadora, né? Então, quando você entende isso, você entende a proposta do Bernini, você entende a descrição da Santa Teresa d'Ávila, né? Você entende, e quem poderia entender isso, né? Só poetas, uma santa mística e um artista da magnitude do Bernini, né? Só pessoas assim conseguiriam perceber com tanta perspicácia, né, que não há contradição, né, entre essas coisas, entre o corpo e o espírito, não há contradição, né, há, na verdade, uma grande revelação. Quando você está diante da escultura do Bernini, você está diante de uma grande revelação, tá? É isso. E o Rilke também quer nos mostrar que a experiência da sexualidade vivida da sua forma mais profunda, autêntica e misteriosa também é ou deveria ser uma experiência de revelação, tá? Isso é muito bonito, por isso que eu me detive mais uma vez, né, em uma carta, só que para mim é uma das cartas mais bonitas, volto a falar, tá? Então por isso que eu fiz esse recorte aqui para vocês, e eu já falei bastante, né? Então eu vou encerrar por aqui, aqui também eu encerro a abordagem do Cartas a um Jovem Poeta, recomendando muitíssimo a leitura desse livro aqui, tá? E também recomendo que seja uma leitura pausada, meditada, né? Ao meu ver, não é uma leitura que você possa fazer, né? Eu assisti um vídeo de uma pessoa falando, né? É um livro que você lê em um dia. Tá bom, né? Então você faça aí as suas escolhas, como é que você quer fazer as suas leituras, tá? Para mim não rola em um dia, não. As palavras do Rilke não. Tá? Em um dia, eu preciso de um dia para meditar apenas uma carta do Rilke, tá? Fica aí minha recomendação, espero que tenha valido essa reflexão, a gente se vê no próximo, então, até mais, tchau!